Bom dia, meus irmãos. Estão de volta depois de um mês aí de descansando vocês, de ver a gente aqui na frente. Estão aqui de volta. Ontem, antes de ontem, alguém ligou lá em casa e queria falar sobre a Adriana e falou com ela mesma. Ela que atendeu o telefone, só que ela não sabia que é a pessoa da igreja. A pessoa diz o nome, ela me lembra, disse: eu vou à igreja sozinha. Pensei que até a pessoa dando uma linda, não sei quem foi, mas agradecemos pela sua oração e o seu telefonema. Para você pensar, preste atenção. Se você quiser plantar alguma coisa para durar uma estação, plante flores. Se você quer plantar alguma coisa para uma vida, plante uma árvore. Se você quiser plantar algo para durar pela eternidade, plante uma igreja. A obra mais importante da Igreja de Jesus Cristo é a evangelização dos povos, línguas e nações. O grande alvo da igreja é obter para Jesus, que foi morto, a recompensa de seu sofrimento, almas salvas. Trabalhando até Jesus voltar, é o tema da lição que nós estamos estudando esse trimestre. É o nosso tema. Evangelizar é a tarefa que Deus deu à igreja a realizar enquanto estiver neste mundo. E a igreja que não evangeliza deixa de ser evangélica. Se Deus quer a evangelização do mundo e você se recusa a apoiar as missões, então você está se opondo à vontade de Deus. Qualquer igreja que não está seriamente envolvida a ajudar, a contribuir com a grande comissão que é indo pregar o evangelho a toda criatura, essa igreja perdeu o direito de ser chamada Igreja de Cristo e o direito de existir. Tamanha é a responsabilidade e o dever nosso de evangelizarmos. E esse trimestre inteiro, nós estamos apenas na terceira lição ainda aí, ficamos um mês sem usar a lição, mas já estão aí, ainda valendo, vocês tragam. Todo o tema da lição envolve evangelismo, envolve criação de novas igrejas. O capítulo-chave hoje, o texto básico é 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13. A gente vai ganhar tempo não lendo esse texto, mas vou pedir durante... 1 Tessalonicenses, perdão. Eu que estou errado. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 até o 13. Paulo envia-lhes Timóteo as boas notícias trazidas por o apóstolo. A oração de Paulo pelos Tessalonicenses. Esse trato do texto, pois não? Alguém falou comigo? Não? Então o assunto de hoje é as necessidades de uma nova igreja. As necessidades de uma nova igreja. Você sabe que ao estudar esse assunto, eu me reportei há 45 anos atrás. Eu tinha apenas 32 anos. Jovem. Em 1967, quando eu cheguei aqui, essa igreja era uma criança. Ela tinha apenas 8 anos de existência. Hoje completou 53 anos. Eu vou falar alguma coisa daqui a pouco sobre isso. Então, meus irmãos, o texto é esse aqui, 1 Tessalonicenses de 3 a 13, de 1 a 3 a 13. Nós vamos citar alguns versículos, vamos deixar de lê-lo por enquanto para ganhar mais tempo para esse momento. Mas percebendo, quem leu o texto, percebeu uma coisa, que Paulo está falando das necessidades de compreendermos
os problemas de uma igreja nova. Uma nova igreja. Tal como uma criança, toda a igreja nova precisa de cuidados especiais para crescer e fortalecer. Isso não serviria para a igreja presbiteriana nossa, onde nós frequentamos, mas isso está falando para as novas igrejas que essa igreja está construindo. O ponto de pregação, a congregação e outras portas vão abrir para essa igreja evangelizar e fazer crescer aqui o evangelho. Então, uma igreja nova é como uma criança, né? Uma criança, ela cresce, ela nasce, depois começa a engatinhar, depois começa a andar, começa a falar, e aí fica adulto, perde a graça, né? No caso de agente, né? De pessoa, né? É brincadeira nossa. Nós acompanhamos essa igreja no seu nascimento e no seu desenvolvimento. Ela engatinhava nos seus anos iniciais aqui. Poucas pessoas que estão hoje na igreja estavam lá naquele início, né? Muitos chegaram e encontraram tudo pronto aqui, tudo feito, praticamente feito. E aí continua fazendo, né? É lindo a gente ver a igreja crescer também nesse sentido, né? Eu falei outro dia aqui, nós participamos em 4 reformas de templo dessa igreja. Quando começamos lá, o templo pequenininho, os fins, lá no fundo, pouca gente conheceu isso aqui. Depois fizemos um aumentozinho, depois fizemos outro aumento com a torre, depois demolimos tudo e construímos, o templo está aqui. E hoje a outra reforma ficando bonita, muito bonito, toda a reforma aqui. Nós acompanhamos isto e guardamos no coração cada um desses momentos especiais. Por isso essa lição me falou muito profundamente o coração. Veja como Paulo fala aqui no início do texto: pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, olhe bem, cuidado por vós, falando de uma igreja, pareceu-me bem ficar sozinho em Atenas, é abrir mão de seu companheiro, e enviando nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, do Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. A igreja passava por aflições, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o vosso labor. Notaram aqui o que Paulo está dizendo? Esses versos são continuação do capítulo 2, versículo 7, 17 a 20, onde Paulo fala do cuidado que ele tinha com aquela igreja de Tessalônica. E esse cuidado de Paulo ficou mais evidenciado, a preocupação com a igreja de Tessalônica, quando ele mandou Timóteo lá. Mas por que ficou evidenciado? Porque Timóteo, ele abriu mão do seu único companheiro no ministério. Havia organizado a igreja de Tessalônica e ia para frente organizando outras igrejas. Mas ele não estava contente com os problemas que estavam acontecendo em Tessalônica. E então ele demonstrou o seu cuidado, evidenciou mais ainda, quando ele mandou o seu único companheiro, ficou sozinho, e ele diz isso aqui, ficou sozinho e mandou Timóteo, abriu mão do seu único companheiro para buscar notícias daquela igreja. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus do Evangelho de Cristo, para que, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Note bem aqui a palavra que ele usou: não podendo mais suportar o cuidado por vós.
Aqui há coração de Paulo, coração pastoral de Paulo, demonstrando cuidado para com aquela igreja. Ele quis dizer que o seu anseio por receber notícias pessoais da parte dos crentes de Tessalônica se tornaram insuportável, se tornaram intolerável a preocupação dele, porque a igreja estava passando por problemas, e era uma igreja nova. E nós destacamos com isto, com essas primeiras impressões que Paulo deixa aqui nesse capítulo, no início do capítulo, nós destacamos com isso o amor pastoral, que bem caracterizou sempre o ministério do apóstolo Paulo. No capítulo 2, versículo 17, ele diz: ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Ele sentia-se órfão, longe da igreja de Tessalônica. Então a expressão aqui, ele diz: ora, nós, irmãos, orfanados, nós nos sentimos órfãos sem a presença de vocês conosco. E ele dá graças a Deus pela vida daquela igreja. Ele diz o seguinte: pois que ações de graças, versículo 9 do capítulo 3, pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria em que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. E nós vimos o propósito de Paulo mandar Timóteo até a cidade, até a igreja de Tessalônica. Havia aqui alguns propósitos e alguns interesses de Paulo para fazer isto. Primeiro, que Timóteo os instruísse mais profundamente na fé. Versículo 2: e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmarmos e exortar-vos. Note bem, meus irmãos, que os crentes da igreja de Tessalônica eram crentes novos. A igreja era uma igreja nova, e ele estava preocupado com o desenvolvimento, o crescimento daquela igreja. Ele não os abandonou, embora tivesse ido para outros campos. A missão dele é criar novas igrejas. Ele tinha o coração preso na igreja de Tessalônica, e todos aqueles que trabalham com a igreja nova, o coração fica lá. E Deus tem abençoado que eu, se fosse dividir a minha vida com várias igrejas novas com quem trabalhei nos meus 50 anos de ministério, 50 e mais 50 anos de ministério, meu coração está preso em cada uma delas, porque é assim realmente que nós sentimos quando servimos ao Senhor. Em segundo lugar, ele queria que Timóteo fosse para fortalecer aqueles irmãos que estavam em aflição. Versículo 3 e 4. Ele diz: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Ele então, em segundo lugar aqui, o segundo propósito, que Timóteo fosse lá fortalecer aqueles irmãos e ajudá-los a atravessar os momentos de aflições na vida deles. Cabe a nós fazermos isto. Em terceiro lugar, ele queria saber sobre o progresso espiritual dos crentes. Versículo 5, ele diz o seguinte: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse, se tornasse inútil o nosso trabalho aí. Notaram? Queria então saber sobre o progresso espiritual dos crentes, se não estavam cedendo às tentações do diabo. E o diabo gosta de trabalhar com a igreja, mas principalmente a igreja pequena. Ele quer acabar com elas. Depois que a igreja se estruturou, ele também trabalha mais ainda. Mais ainda. Alguém teve uma visão uma ilustração de... Chegou um dia numa igreja, essas igrejas
dos centros das capitais, né, onde só tem gente idosa, um desânimo total na igreja. Então ele olhou para cima e viu lá em cima um diabão dormindo lá. Na visão dele viu lá um diabo, mas estava dormindo, tranquilo. Aí ele falou o seguinte, aí ele saiu e foi para a igreja do bairro, para a igreja de Vila Formosa, por exemplo. Chegou lá, o povo estava agitado, o povo estava trabalhando e programando, reformando a igreja, evangelizando e contribuindo. Ele viu lá em cima um monte de diabos mais novos, pulando daqui para lá e fazendo esforço, lutando. Aí ele foi procurar saber que isto. Por que aquele lá na igreja, o diabo estava lá dormindo, tranquilo? É, porque já está tudo tomado. Não tem mais preocupação com ele, ninguém quer nada com nada. Então não precisa trabalhar muito com eles, não. Ninguém quer evangelizar, ninguém contribui, os irmãos estão lá para ir à igreja só por acaso, não tem interesse nenhum pela igreja. Agora lá a igreja do bairro, não, o povo está afim de trabalhar. Então tem que mandar gente nova lá para tentá-lo, para buscar. É uma ilustração interessante nesse sentido, e é verdade, não sei se é assim que funciona lá o esquema do inferno, mas na verdade é isso aí. Tem igreja, é mais ou menos assim. Tem igreja que não precisa mais mandar, não, já está tudo tomado, já está tudo, quem quer saber de nada. Você sabe que existe igreja assim, viu, gente? Está nem aí. Uma igreja porque acha que é dever de ir, obrigação ir à igreja, não contribui, ninguém evangeliza, ninguém fala do evangelho para ninguém. Essa igreja está morta. E há aquelas que estão trabalhando, dando trabalho para o diabo. E que nós continuemos, como crentes, dando trabalho para o diabo. E que não tenha poder sobre nós. Em quarto lugar, Paulo mandou Timóteo lá, e nós notamos em quarto lugar a alegria do apóstolo pelas boas notícias que Timóteo trouxe para ele. Veja aqui, agora porém com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estamos, vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Acalmou o coração do apóstolo, do pastor Paulo, que estava preocupado pela igreja, com a notícia que Timóteo trouxe e alegrou muito o seu coração. Então nós notamos, irmão, que esse texto aqui, que os irmãos devem ter lido em casa e não ler para ler depois, destaca o amor pastoral que Paulo tinha pelas suas igrejas. Paulo era o pastor que não pensava em si próprio, não pensava no seu bem-estar pessoal, mas estava preocupado com o rebanho do Senhor, que ele tinha que prestar conta como pastor, e aonde Deus o havia constituído ministro. Há dois textos que eu gostaria que lesse aqui, quem encontrar, leia primeiro. O primeiro está em 2 Coríntios 12, 15, eu pedi uma irmã que lesse, e Colossenses 1, 24, um irmão lesse, por favor. E as pessoas internautas que estão nos ouvindo, pode ser que você não vai ouvir a leitura, mas note aí o texto, depois você lê em casa. 2 Coríntios 12, 15, quem vai ler? Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? É isso, eu já me gastarei e deixarei me gastar mais ainda, por amor à igreja. E pode ser que até com tudo isto, eu seja menos amado, precisa ver água. Quem passa muito tempo sem falar, quando vai falar é um problema, você já sabe disso, né? Quem passa um tempão sem falar, quando vai falar é um negócio sério. A gente que é jovem é um problema. Não pode botar o copo aqui em cima mais. Então se ele cair aqui, não tem culpa também. Note bem. O outro texto é a 1 Colossenses 1, Colossenses 1, 24. Agora, regozijo dos meus sofrimentos por vós, preenche e deixe da
A experiência de Paulo. Eles deixavam gastar-se por amor à obra do Senhor. Algumas igrejas nascem, crescem, amadurecem, outras não. Há igrejas que paralisam no tempo. Não sei quais motivos. Eu me lembro quando fui eleito pastor dessa igreja, ao mesmo tempo outra igreja quis unir-se à eleição nossa. Não sei, os irmãos talvez não saibam disso. Por que não faz eleição para as duas igrejas? Porque na verdade as duas tinham o mesmo tamanho, tinham sido organizadas ao mesmo tempo. E com o passar dos anos, por muito tempo, essa outra igreja ficou pelejando e não crescia, não desenvolveu. Só alguns anos para cá que, graças a Deus, está desenvolvendo e construindo um novo templo lindo agora. É isso mesmo. Então passou o tempo. Eu me lembro que o presbítero ia à igreja. Esse presbítero, por muitos anos, eu encontrei com ele um dia desse. Foi bom ter encontrado. Trabalhamos juntos muito tempo. Chegava no fim do ano, ele que ia para o presbitério. Chegava lá, quando a hora de dividir o campo, ele dizia: nós queremos só um quarto do trabalho do pastor, porque só podemos pagar um quarto de salário. Todo ano é a mesma coisa. Só queremos um quarto do tempo do pastor, porque só podemos pagar um quarto de salário. Um dia eu falei: fulano, não vou dizer o nome, fulano, enquanto a sua igreja pensar em quarto de salário, em quarto tempo de pastor, vocês não vão crescer. Assuma um compromisso com alguém que queira assumir um compromisso com vocês, um pastor que ponha sua vida à disposição da igreja e diz: estou aqui. E vamos trabalhar juntos. O resto não interessa. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois de muitos anos, alguém assumiu o compromisso de assumir uma igreja. E esse pastor hoje recebe o salário da igreja e devolve para a igreja. A começar, ele trabalha fora, tem um bom salário fora também, não é isso? Então são coisas que às vezes a igreja que nascem e crescem, logo amadurecem, outras não. O tema da nossa lição de hoje é as necessidades de uma igreja nova. E o objetivo dessa lição de hoje é levar-nos a compreendermos as necessidades das igrejas novas, até ela atingir sua estabilidade ou a sua maturidade. E para isso a igreja sofre muito, hein? As igrejas, quando nascem até crescer, desenvolver, atingir a maturidade, elas sofrem muito. Então eu vou lembrar mais uma vez, quando nós chegamos aqui na igreja de Vila Formosa, em 1967, essa igreja é uma criança, né? Ela tinha 8 anos de existência. Ela foi organizada em 59, eu cheguei aqui em 67. Ela tinha apenas 8 anos de existência. Parece que Deus me chamou para o ministério para trabalhar com igrejas pequenas. E eu estava essa semana para preparar a lição, pensando, fazendo assim uma retrospectiva do ministério meu. Começou em 1961. E nós fomos pastor da primeira igreja que nós fomos pastor, uma senhora igreja. Uma igreja muito grande, com seus 600 membros, com 6 congregações, com uma escola primária com 250 alunos, um orfanato com 36 crianças. Depois foi aumentando esse número, depois diminuiu, porque chega a certa idade, tem que ir embora do orfanato. E eu tinha apenas 26 anos de idade. Uma criança, solteiro, não tinha companhia da esposa, vivendo sozinho numa casa pastoral. Eu sei como foi duro trabalhar com aquela igreja grande também, presbíteros experimentados, que alguns estavam dispostos a ajudar a gente, outros estavam dispostos a puxar para trás. Toda igreja tem isso, quase toda aqui não tem. Aqueles que querem empurrar a gente, ir para frente, e aqueles que querem puxar para trás. Eu quero ver o que ele vai fazer agora. Isso não vai dar certo, eu quero ver o que ele vai fazer agora. E me lembro que eu tinha que apoiar os presbíteros mais antigos, né? Era uma cidade pequena. O prefeito fazia parte da cidade, era presbítero da minha igreja.
o vice-prefeito também frequentava a igreja. A cidade pequena tem esse negócio, né? A igreja era grande. E nós chegávamos lá na reunião do conselho, aí tratava de um assunto, trazia o assunto, não sabia nem como falar daquele assunto. Que eu nunca vi isso, é coisa de comer ou de beber, o que é? Não sabia nada daqueles assuntos. O que eu fazia? Agora vamos discutir o assunto, conversava do assunto. Aí eu dizia no final, pastor, o que o senhor acha? Aí eu falei, não, eu quero ver a opinião de vocês primeiro. Aí depois que a maioria falava, aí a minha opinião também era essa aí, mas não era nada, não sabia o que fazer. Mas Deus foi nos conduzindo isso aí. Ficamos 3 anos nesse campo. Depois Deus mandou lá para um outro campo. Porque lá em Minas não tinha esse negócio de ficar pastor na igreja 30 anos, não. Porque as igrejas eram um campo muito grande, na roça da cidade. Eles mandavam dividir, eles trocavam os pastores, o máximo depois de 2, 3 anos de ministério numa igreja, trocavam. De pastor mandavam para outro lugar. Fui para um outro campo. Fui pastorear 5 igrejas ao mesmo tempo. 5 igrejas e as suas congregações. Todas igrejas da roça. Só tinha uma na cidade. Cidade de Aimorés. Em Resplendor, a primeira igreja, nasceu Abel, meu filho. Em Resplendor nasceu em Aimorés nasceu a Benice. E lá em Aimorés nós fomos ser pastor de 5 igrejas pequenas no interior. As 5 igrejas não podia ter o dinheiro suficiente para pagar o meu salário, que era uma mixaria também. Não tinha dinheiro para isso. Então eu cheguei em São Paulo. Estou contando a minha história rapidinho. Cheguei em São Paulo e fui convidado para trabalhar na igreja de Utinga, congregação de ponto de pregação da de Utinga, da igreja de Santo André. Fui lá no primeiro domingo levar de manhã para o pastor Oscar Chaves. A igreja reunia na garagem do presbítero João Rodrigues, saudosa memória. 36 pessoas reuniam ali na salinha. E o Oscar disse, agora você vai tomar conta desse povo aqui. Eu fiquei 2 anos naquela igreja. Em 2 anos nós construímos o templo que está lá. Houve reformas agora, algum aumento do templo, na frente do templo, a escadaria do templo, quem conhece a igreja de Utinga, é a mesma que nós construímos lá nos 2 anos que nós estivemos lá em Utinga. Então, quando eu saí, já o ponto de pregação já tinha virado uma congregação. E era um número muito grande, graças a Deus. Deus fez uma bênção de buscar pessoas que estavam afastadas da igreja. E outra coisa, naquele mesmo ano, a igreja independente no mesmo bairro cindiu-se. E com a cisão da igreja, aí um senhor veio, foi suspender da escola dominical e trouxe outro. A igreja cresceu em 2 anos, que falar não dá para acreditar. Mas foi não foi muita evangelização, não. Foi pessoas que de outras igrejas, aquele chamado de proselitismo, pescarem no aquário alheio, né? Eu não fui pescar, eles vieram sozinhos, os peixes vieram sozinhos e formou a igrejona, a igreja de Utinga. Bom, depois o presbitério mandou para o campo de Vila Ré e Guaianazes. Nós trabalhamos aqui com o pastor contratado. Nós começamos o trabalho de Cidade Aê Carvalho, que hoje é uma senhora igreja, o trabalho de Inhocuné, onde está a igreja Bom Pastor hoje. Nós começamos, então, hoje todas elas são igrejas. Depois viemos para a Vila Formosa e durante algum tempo nós criamos a congregação do Jardim Eliane, depois a congregação do Jardim Elian. Nós estamos falando isso para notar que parece que eu fui chamado para trabalhar com igrejas pequenas, para iniciar trabalhos pequenos. E hoje as 2 congregações da igreja são congregações, hoje já são igreja. Tive o privilégio de cuidar de igrejas novas, pequenas, e é muito difícil, mas é muito aconchegante, viu? Trabalhar com igreja pequena. Poucas pessoas, não tem gente para ser presbítero e diácono suficientemente, não tem gente para ser professor, não tem dinheiro a igreja, não tem elementos humanos, mas há uma alegria em poder trabalhar com a igreja assim. Bem, nós notamos o seguinte, uma coisa, quando eu cheguei em Formosa, lembre disso. Outra coisa, houve eleição. Naquela assembleia tinha 67 pessoas. Eu tive 57 votos. 10 votaram contra mim. Eu não sei porque todos não votaram contra mim, porque ninguém me conhecia. Ou era um desconhecido, tive ainda
quase todos os votos, menos 10 votos só. Chegou o presbitério não aceitou a minha eleição. Sabe por que não aceitou? Porque a condição para a sua igreja ter seu pastor é ter dinheiro para sustentá-lo. A igreja famosa não tinha. Não tinha dinheiro para sustentar. Aí na reunião, quando o presbitério disse que não aceitava, eu pedi a palavra, embora nem fosse ainda menos. O presbitério aceitei a palavra e disse: eu aceito ir para lá, embora a igreja não tenha dinheiro para me pagar. Eu vou investir a minha vida na igreja presbiteriana de Vila Formosa. E quem estava aqui naquele início, nós tínhamos um salãozinho lá nos fundos, um salãozinho social caindo aos pedaços, que chovia mais dentro do que fora. Tinha um pau no meio do salão para o salão não cair em cima da gente. Quem lembra disso? Estava lá, menino, você estava lá. Mas havia cada peça de Natal lá, gente. O Eldo participava, era criança, e havia cada peça de Natal que deixava a gente boca aberta naquele lugarzinho. Se não chovesse. Porque se chovesse, a peça tinha que mudar para outro dia. Porque no palco, onde a turma ficava, caía mais água lá dentro de casa que lá fora. Porque tinha as bicas que caía lá dentro, né? Isso. Dito isso, meus irmãos, nós aceitamos o compromisso e vir para cá. E eu disse: vou investir minha vida nesta igreja. E graças a Deus sobrevivi. Paulo nos ensina na lição de hoje 3 necessidades básicas de uma igreja nova. A primeira necessidade básica de uma igreja nova, de acordo com a nossa lição, o que é? E não leram a lição. É um pastor amoroso. A primeira condição, aqui na lição, que diz para uma igreja nova, é um pastor amoroso. Meus irmãos, não se constrói nada sem amor. Principalmente nesse ministério. Se o ministério é coisa difícil, só sabe quem é pastor. E quem começa o trabalho, somente. Muito mais difícil é ser pastor de igreja nova, pequena. Embora seja aconchegante, mas não tem dinheiro para nada. Não tem elementos, já disse isso, para ser superintendente escolar, repete muito cargo dentro da igreja, porque não tem elementos suficientes para trabalhar. E nesse capítulo 3, Paulo revela o seu coração de pastor. Veja aqui o versículo 8 e 9. Porque agora vivemos, se é que estamos firmados no Senhor, pois que ações de graças podemos contribuir a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Paulo aqui demonstra, revela o seu coração de pastor. Ele apresenta 3 características de um bom pastor. Do pastor amoroso, aliás. O pastor amoroso, ele é carinhoso. Está na sua lição aí. Estou seguindo a sua lição, ipsiliter. O pastor amoroso, ele é um pastor carinhoso. Do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, versículos 17 até o 20, Paulo fala desse amor. E por causa desse carinho que Paulo tinha para com a igreja de Tessalônica, ele se inquietava a ponto de não suportar mais por causa da igreja. É uma pena que nem todos os pastores hoje são amorosos. Não se interessa pelo rebanho. Muitos são amantes de si mesmo. E o apóstolo Pedro tem uma lição muito interessante. Alguém podia ler 1 Pedro 5, de 2 a 4. Pedro fala aqui a respeito do pastor, do líder, do presbítero. E quando ele fala presbítero, dá a entender que ele diz: eu sou presbítero também. Ele está falando mais dos pastores. Capítulo 5 de 1 Pedro, de 2 a 4. Tintim, tentando. Pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos herdeiros do reino. É isso aí. Pastor amoroso. O pastor amoroso é um pastor carinhoso. Hoje muitos pastores pensam o seguinte: são convidados para a igreja e dizem: quanto eu vou ganhar? Não, não vou não. Quanto eu vou ganhar?
quero dizer uma coisa seguinte. Desculpa citar muito caso meu hoje, mas a lição hoje me falou muito sobre o assunto. Me precisa recordar coisas. No período em que a Igreja Formosa não podia me pagar salário, eu ficava até 3 meses sem receber, porque não tinha dinheiro. Mas eu sempre falei, a honra seja dada. Minha esposa, como professor, mantinha a casa. E muitos pastores não tinham esse privilégio, não é isso? Mantinha a casa. Eu tive convite nesses períodos para pastorear a igreja, como a igreja do Brás, Rica, a igreja de São Bernardo do Campo, a primeira igreja de São Bernardo do Campo, a igreja de Marília, a igreja, outras igrejas, me ofereciam mundos e fundos. Eu dizia sempre, não, eu tenho um compromisso com a igreja de Formosa e não deixo por nenhuma outra. Por isso que eu disse que eu sobrevivi. Pode ler. Eu não esqueci a minha tia. A minha tia foi a minha mãe espiritual, o senhor sabe disso. É. Eu nunca esqueço do dia quando ela estava com esses problemas. Ela procurou uma igreja, procurou outra, nada de encontrar. Até que ela chegou aqui e aí o Bruno falou assim, olha, vai lá que o nosso pastor não está aqui, mas ele está lá e ele vai te atender, senhora. Pois é. E ela recebeu o quê? Nunca mais deixou a igreja, só quando morreu, né? Dona Lázara, saudosa memória. Uma irmã, aquela simplicidade. Ela foi na minha casa com a nora dela, lá na Avenida Galvão. Não, Avenida Galvão não. Na antiga Buru. Hoje é Oswaldo Aroca. Ela foi lá, abriu o coração para mim. O que estava acontecendo. Nós oramos juntos. Ela aceitou ali o Evangelho. E a Dona Lázara nunca mais se ausentou dessa igreja, até quando mais não podia frequentar a igreja. Ela não tinha capacidade intelectual de falar, mas a vida dela... Foi um exemplo. Foi um exemplo. Enquanto as meninas por aí para a rua ainda. A Efigênia e a... Então, meus irmãos, quem foi chamado para o ministério é outra coisa aqui. Quem foi chamado para o ministério tem um preço a pagar. Os que são fiéis no ministério, como Paulo foi e há tantos hoje, não estão fazendo nada excepcional. Estão fazendo exatamente aquilo que a palavra de Deus recomenda deles. Porque o pastor, está em sua lição, que foi chamado para a pessoa chamada para o ministério, tem um preço a pagar. Primeiro, é o sacrifício de si próprio. Não existe ministério, não existe liderança em igreja alguma que não exija sacrifício. O líder tem que abrir mão de seus interesses, muitas vezes. O líder, quase sempre, ele é antipatizado por grande parte das pessoas que ele lideram. Ninguém pensa em ser líder de igreja, ser pastor ou ser presbítero. Há pouco homenageou os presbíteros aqui, eles sabem o que é isso. O diácono, qualquer liderança da igreja. Geralmente o líder tem que abrir mão de seus interesses. E outra coisa, quase sempre há um grupo de pessoas que ele antipatiza o líder. Eu tive algumas vezes uma experiência pastoral nessa igreja que alguém dizia, eu não estou aborrecido, não tem nem aí da igreja, eu estou aborrecido. Se eu pregou um sermão lá tal dia, foi para mim. Falou, foi mesmo? Foi, graças a Deus, que Deus fala com você ainda. O pior, sabe, irmão, diga se for na igreja, se a irmã não falar para você mais. Então falou para o irmão? Falou, e o senhor falou para mim, o que o senhor sabe de mim? Eu não sei nada. Quem sabe é o Espírito Santo. Alguém ficou com tanta raiva de mim, que eu fui conversar, uma mulher dele assim, o senhor vai receber fulano, ele está amaral com o senhor. Eu falei, que é lá, amaral com o quê? Está bravo com a palavra de Deus. Aí me recebeu, eu falei, você está com raiva de mim por esse e esse motivo? Sabe, graças a Deus, meu irmão, não posso dizer o nome dele aqui, graças a Deus que Deus está falando com você ainda, porque o dia que Deus não falar com você mais, sabe com você, é o caso de Saul, você vai suicidar-se. Que Saul gritou por Deus, procurou Deus, e Deus não encontrou Deus mais, o que fez? Se matou. Porque o dia que Deus não falar com você mais, sentir que Deus não te fala, que as mensagens da igreja não estão te atingindo em nada, tem alguma coisa errada com você. Não é com o pastor, não é com a igreja. O coral cantou, isso não atingiu você mais. O problema não está com o coral, está com você. Se o professor escolar traz uma mensagem, você não gostou, ou você não fez nada, fez diferença nenhuma na sua vida, o problema está com você.
Essa é a grande verdade. Então, Deus te fala, graças a Deus. Outra coisa, proteção. Uma coisa é o seguinte, eu passei anos sem tirar férias. Eu disse que o ministério com igrejas pequenas exige, às vezes, abrir mão de direitos que a gente tinha. Passei anos sem tirar férias. Chegava nas férias, eu ficava aqui. Porque eu achava o seguinte, meus filhos estudavam, tinha férias, então minha esposa ia com os filhos para algum lugar, às vezes alugava casa na praia, eles gostavam de praia, eu não ia. Ela não achava aquilo estranho, Abel, você nunca vai comigo. Eu falei, não pode deixar a igreja. Eu deixava a igreja para fazer outra visita fora, quando não havia férias, que aí a igreja estava toda presente. Eu convidava um pastor para pregar aqui, ele via a igreja toda aqui. Agora, quando estava de férias, tinha um grupinho de gente e trazer um pastor para pregar aqui, de jeito nenhum, ficava eu, para pregar para um grupinho pequeno de crentes. E fiz sempre isso. Eu passei anos sem tirar férias para estar em contato com a igreja. Outra coisa, sacrifício pessoal. Proteção. Hebreus 13:17, quem pode ler isso aí? Hebreus 13:17. Ao mesmo tempo, já pega a Bíblia, uma irmã aí, 1 Pedro 5, 8 e 9. Outra pessoa pegou Atos dos Apóstolos 20, 29 e 30, para ganhar tempo, né? Proteção. Então, o pastor amoroso, o pastor carinhoso, o pastor que abre mão do seu trabalho, ele tem que exercer proteção para o seu rebanho. O pastor não foge, mas enfrenta o lobo, e não são poucos lobos. O diabo é o grande inimigo da igreja. Leia 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Isto. O diabo é o grande inimigo da obra de Deus. E quem sabe disto? E aí Paulo fala desse assunto. Nossa vida, há momentos na vida que você tem suas fragilidades. É um problema de família, é um problema de saúde na família, problema de desemprego. Nessa hora você, como crente, por mais fiel que você seja, você está fragilizado. E é exata a hora, o momento que o diabo começa a colocar na sua cabeça coisas, desviar-se de Deus, fazer com que você não confie mais em Deus. Alguma coisa acontece, depois você percebe, você acorda, gente, por amor de Deus, onde eu estou? É assim. Ele não tem a capacidade de ver os seus pensamentos, mas ele joga pensamento para você subir sua cabeça. Se você aceitar, é seu. Não é porque ele colocou um pensamento na sua cabeça, você acha, isso é mal. É do diabo. Então, não aceite, rejeite. Faz como Jesus, afasta de mim, Satanás. Ele gosta nas horas das nossas fragilidades, mesmo como crentes, fragilidade da igreja, ele gosta de intervir, para que as coisas tornem pior em nossa vida. Outro texto que eu pedi foi Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 29 e 30. Ninguém encontrou? Atos dos Apóstolos, eu pedi Hebreus? Hebreus 13, 17, perdão. Obedecei a vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. Como? Quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós. Eu acho interessante esse texto, viu? Que o pastor, o amoroso, carinhoso, verdadeiro, ele vela pelas almas do crente. Olha a expressão, como se tivesse de dar conta dele. Ele não tem. Ele não tem que dar conta da alma de ninguém. Cada um dá conta da sua. Mas Paulo diz que o pastor zeloso, fiel, ele vela pelas almas dos seus crentes, como se tivesse que dar conta delas. É verdade, gente. Quando está vendo a minha vida, eu falei, gente, eu gostaria de abrir a cabeça de fulano e colocar lá as verdades bíblicas. Ah, se pudesse fazer isto. Quem é que sofre, como diz Paulo, que eu não sofra também? Quem é que chore, que eu não chore junto também? Proteção. De Atos está no paralelo de Hebreus. Atos 20, versículos 29 e 30. Atos 20, você tem um texto aí sobre isso? Não, 28
28 e 30. Você abriu aí já? Então pode ler, por favor. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorearmos a igreja de Deus. A igreja de quem? De Deus. Ah, não é nossa não. A qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, Olha aí. entre vós penetrarão lobos vorazes, e não pouparão do rebanho, e dentre vós mesmos Olha, dentre vós. levantarão homens falantes, coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás dele. Olha, Paulo está falando o seguinte: eu vou sair dessa igreja e estou indo embora. Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, igreja de Éfeso. Mas depois que eu sair, vai penetrar lobos vorazes aqui nessa igreja. E entre vocês mesmos vai sair pessoas aí que vocês não imaginam que elas são. Estão dentro da igreja, são membros da igreja, mas são inimigos da igreja e inimigos do Senhor. Tenha cuidado. Gente, eu tenho até um sermão nesse sentido. Eu preguei no presbitério um sermão desse texto, né? Entre vós mesmos, a minha partida vai entrar lobos vorazes dentro da igreja. E às vezes esses lobos vorazes entram com o consentimento da igreja. São pessoas que entram para a igreja, têm o objetivo de aumentar o número da igreja, o número de crentes, traz para a igreja pessoas que não se converteram, que não passaram por experiência cristã. Ah, já derramou ou não? Não. Ai, meu Deus. Nós cair no chão não tem problema, né? Alguém presta o lenço limpo. Então, mas essas coisas acontecem. Agora, ele diz: e dentre vós mesmos, olha que coisa tremenda, surgirão falsos crentes, que farão tudo para arrebatar o rebanho para si. O mercenário, que diz lá em João 10, 14 a 13, alguém sabe de qual? Você nem dizer o que é. Quando o que Jesus disse sobre o mercenário? O mercenário, o que é mercenário? Aquele que pensa no dinheiro. E ele diz: o mercenário não é pastor, ele não ama suas ovelhas. Quando ele vem e vira o lobo, ele cai fora, vocês se dando, vocês se cuidem daí. Por isso que eu disse que o pastor, o pastor que protege o rebanho, o pastor não foge, mas enfrenta o lobo, o diabo, enfrenta os inimigos. Outra coisa, eu preciso andar um pouco mais rápido. A igreja precisa de encorajamento. Paulo fala disso aqui no capítulo 3, versículo 3. Ele diz o seguinte: a fim de que ninguém se inquiete com essa tribulação, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Então, note bem que Paulo fala aqui, ele encoraja os crentes nas suas tribulações. E meus amados irmãos, uma experiência que eu tenho, talvez eu seja a pessoa mais velha aqui, falando para vocês, sei lá se é, mas não importa. A experiência nesse sentido, vocês também têm, alguns têm, outros não têm tanta. Mas nós só crescemos espiritualmente, nós só crescemos ou amadurecemos espiritualmente quando nós somos provados. Quando você passa por provações na sua vida. O cristianismo tem cruz. Cruz significa sofrimento. Diferentemente dos pregadores que pregam por aí, que pregam um cristianismo sem cruz, só pregam prosperidade, prega só aquilo que os crentes querem ouvir. Não é esse o evangelho, não. Não é esse o cristianismo verdadeiro. O cristianismo verdadeiro tem cruz. Tomai cada dia a vossa cruz e siga-me. E meus irmãos, a provação pode, quando a igreja é provada, você como crente é provado, você pode tomar duas direções. Ou você arrefece, ou você enfrenta. As lutas, quando enfrentamos problemas, às vezes nos pega de surpresa. Ou você se arrefece, e alguns fazem isso. Quantas vezes visitei um crente que está ausente na igreja, que eu ausentava, eu ia visitar, e dizia o seguinte: o que aconteceu, meu irmão? Ah, meu irmão, estou passando por uma dificuldade tremenda. Meu irmão, agora é hora de você voltar para a igreja. Dessa semana eu estava aconselhando um irmão nosso que se mudou daqui.
morava aqui bem perto com a família, mudou-se daqui, você, meu irmão, volte para a Vila Formosa. Venda o que você comprou aqui, vá para a Vila Formosa. Lá você vai encontrar os amigos, seus filhos vão encontrar os amigos deles do tempo de adolescente, você vai encontrar pessoas amigas, você mudar para um bairro perigoso, difícil, e você não tem amizade aqui com ninguém. Embora a igreja tenha recebido, mas estão completamente perdidos dentro daquela igreja. Volte para lá, assuma, compre realmente um apartamento em algum lugar, lá, vá à Música Formosa e frequente a igreja Formosa, onde vocês fizeram os seus primeiros passos. Então é muito comum encontrar crente, eu estou desanimado, aconteceu isso, eu estou tão fora da igreja, por isso motivo, as coisas não estão boas. É hora de você voltar para a igreja, meu irmão. Porque se você não encontrar apoio na igreja, não encontrar a resposta aos seus problemas na igreja, ouvindo os sermões, participando da vida da igreja, lá fora, muito menos. É hora, se tem problemas, é hora de você vir para a igreja. A igreja precisa de encorajamento. O cristianismo tem cruz, mas nós, na verdade, é nas provações que o crente pode tomar duas atitudes, como eu disse. Ou ele vai de afastar, ou ele volta para Deus. Ele desiste ou firma-se no Senhor. Olha o versículo 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o meu labor. O caso é sério, muito sério. Rebeldia, às vezes arrefece. Me lembro quando nós abrimos o trabalho do Jardim Eliane, aqui, nós compramos um terreno, alguém foi lá um dia, um senhor morava bem aqui perto, nessa rua. Ele foi, eu estou sabendo se o senhor quer comprar um terreno? Eu falei, quero comprar um terreno, quero investir, porque não tem, mas tem que investir em alguma coisa, no dinheiro que minha esposa ganha, ela sabe investir, o negócio é com ela, né? Se tem alguma coisa, porque ela que sabe investir o dinheiro dela, sabe? E eu não tinha nem dinheiro para investir, mas eu queria investir. Olha, eu tenho um terreno no Jardim Eliane. Foi lá ver, era o terreno onde está a igreja hoje. Ele disse, olha, esse terreno está aqui, eu quero vender, e eu falei, oxa vida, realmente é maravilhoso. Eu não quero, mas a igreja vai comprar. A sua igreja vai comprar? Vai. Dona Anatécia, né? Você lembra disso, dona Cidinela? Dona Anatécia e o marido dela que vendeu o terreno. A igreja quer comprar. Levei o assunto para o conselho, compramos o terreno lá, construímos um salãozinho, a igreja trabalhava na casa do Sr. Jair, na sala do Sr. Jair, tinha um salãozinho para nós reunir agora, tudo pago, tudo direitinho, e eu tinha problema sério para ir lá, mas ia. E um dia o conselho, sabendo o que tinha acontecido, porque algumas pessoas mudaram, por isso que nunca uma condição para se organizar a igreja, congregação e igreja, é saber que essas pessoas que moram lá têm propriedade. Primeira condição, está na sua Constituição Presbiteriana. Uma condição é saber se os crentes que moram lá têm propriedade do lugar. Porque senão amanhã depois eles mudam para outro lugar, outro bairro mais fácil. E aconteceu isso. A igreja, num ano, perdeu 74 pessoas do Jardim Eliane. Foram embora. Só uma família só tinha 14 pessoas. Não era proprietário lá, acharam lugar mais barato para comprar, foram comprar outro lugar, mudaram. Amavam a igreja, mas mudaram para longe, acabaram. A congregação voltou quase que a zero. O presbítero Sr. Jair, que amava a congregação, que estava lá todo dia, quando eu cantava a Catarina e seus filhos, mudou-se lá para Itaquaquecetuba, ficou lá alguns anos, só podia vir aqui aos domingos, mas vinha de manhã e vinha à noite. Na semana não podia vir. Por muito tempo eu reuni todas as quinta-feiras, eu ia uma vez por mês lá, e toda quinta-feira à noite eu ia lá, nós éramos 3 pessoas. A Persília, lembra dela? A cunhada dela e a sobrinha. Nós éramos 4 pessoas. Essas 3 pessoas e eu. Nós promovíamos um culto como se tivesse 100 pessoas lá dentro. Cantava hino, nós 3 lá, nós 4 lá, pregava para ele, as crianças vinham jogar pedra na gente. Tudo isso aconteceu. Um dia o conselho falou comigo, reverendo, nós vamos fechar o trabalho de jardim. Eu falei, o quê? Nós vamos fechar, porque está dando muito trabalho para o senhor. E ele não tem razão. Eu falei, tem razão sim. Vocês não estão gastando com aluguel. Falei. Vocês têm uma propriedade, tem um terreno lá, tem o salão, não gasta dinheiro nenhum com aluguel. A única coisa que está gastando, sabe o que é? A sola do meu sapato. Não sei se está registrado no conselho, na ata do conselho. Porque eu fui algumas vezes da minha casa aqui, na Avenida Galvão, até Jardim Eliane a pé. Se eu tomasse ônibus aqui para ir para o Jardim Eliane,
Eliane, eu não podia descer lá. Eu ia até o ponto final, em Ocuné, e pegava o outro ônibus de volta para descer lá. E aí ia a pé até na igreja. Trabalho. Obras pequenas, igrejas trabalhosas, mas que Deus nos dá a recompensa. A minha ida era tão difícil, mas fazer isto. As provações, meus amados irmãos, são vencidas com o poder da oração. Toda igreja precisa muita oração. Como vai sua vida de oração? Você tem investido muito tempo em oração? Você é aquele crente que ora mesmo? Ou precisa que alguma coisa aconteça de duro para você pensar que você tem que orar? Quanto tempo você tem dado para a oração? Quais são os assuntos da sua oração? São coisas materiais ou espirituais? Nós precisamos orar muito, meus irmãos. Orar muito, não posso encerrar essa lição sem dizer isso. Precisamos orar muito pela igreja, pelo seu pastor, pela liderança da igreja, para que haja amor na igreja. Precisamos orar muito para que os crentes se santifiquem, porque sem vida santa não vão ninguém para frente. Se você não santifica, Deus não pode fazer maravilha na sua vida, na vida da igreja. É o que aconteceu com Josué, que atravessar o rio Jordão. Então disse Deus: santificai-vos hoje, amanhã eu faço maravilha no meio de vocês. Tem muitos crentes que estão aí perrengando, até andando para trás, porque não tem vida de oração, não tem se santificado. E a sua vida vai cada dia pior, pode ter certeza disso, cada dia pior. Santificai-vos hoje, e amanhã eu farei maravilha no meio de vós. E se Deus não tem feito maravilha na sua vida, é porque você não tem se santificado. A igreja marcha de joelhos. Eu venci orando muito, dia e noite. Primeiro sermão que preguei na Igreja Formosa, depois vim aqui visitar, que eu fui eleito, foi sobre a oração. E quem está lá deve lembrar disso. Eu tenho até hoje o esboço. Essa igreja, a partir de agora, vai caminhar de joelhos. O assunto mais importante que eu vou falar para essa igreja, enquanto ficar aqui, nunca pensei em ficar aqui 45 anos. O assunto vai ser oração, e muita oração. Teve tempo que nós tínhamos 12 grupos de oração distribuídos para a Vila Formosa e para os bairros aqui, para orar pela igreja, pelo pastor, por todos nós. Plantar igreja, a mensagem principal da lição é plantar novas igrejas. E quem planta novas igrejas não planta para si, para a glória própria, ele planta para o reino de Deus. Ninguém é dono da igreja. Lembro há pouco no livro de Atos dos Apóstolos sobre isso, a igreja de Deus. Não sei se foi esse sermão que o senhor pregou, mas o senhor pregou um sermão sobre a oração em Provérbios 15:29, eu nunca me esqueço. Então deve ser esse mesmo. O que fala lá? O Senhor está longe dos perversos, Mas atende a oração. deve ser um deles que eu preguei, né? Deve ser algum dia desses aí. Ninguém é dono de igreja. Todo pastor vocacionado por Deus está preocupado com o crescimento da sua igreja. E é seu desejo ver muita gente convertida. Eu ouvi uma expressão de um pastor há muito tempo atrás que me deixou estarrecido. Mas percebi que havia alguma coisa igual na minha igreja, aqui na Vila Formosa, naquele tempo. Ele disse: Renabel, eu estou com um problema muito sério na minha igreja. Eu falei: o que aconteceu? Os crentes não querem trazer pessoas novas para a igreja. Quando se converte uma pessoa e entra uma pessoa nova na igreja, eles não recebem bem. Eu fui saber por quê? Porque eles acham que são concorrentes dos seus cargos na igreja. Olha que coisa absurda. Esse pastor está hoje bem perto, trabalha aqui no nosso ministério ainda. Ele disse: a minha igreja não está feliz. Quando chega gente nova, eles não tratam bem as pessoas novas. E eu fui saber por quê. Eles disseram o seguinte: não, pastor, está chegando gente que vai assumir nossos cargos na igreja. Que absurdo. Parece mentira isso, né? O autor dessas revistas que nós estamos estudando aqui é o pastor Arivaldo Dias Casimiro. E eu não encontrei nos meus 50 e tantos anos de ministério nenhum pastor na minha vida que estava tão envolvido com obra missionária
com o pastor Orival, pastor da igreja de Pinheiros. Nunca vi. E agora os dois juntos, ele e o Hernandes. A igreja tem 13 congregações. Acabou de organizar mais 2 igrejas, uma em Batatais e outra aqui no que é? No Alphaville. Ele tem igreja até no Nordeste. Ele tem igreja até no, congregação até no Nordeste. A igreja de Pinheiro tem 13 pastores. A igreja de Pinheiro tem 2 seminaristas, todos assumindo congregações e pontos de pregação. Há 3 anos atrás, organizaram 6 congregações em igreja. Esse ano vai organizar 8 congregações em igreja. Mas ele não fica limitado naquele campo dele, não. Ele entra no campo dos outros, não está nem aí. Ele está abrindo congregação lá em Batatais, lá em Alphaville, é outro pastor, outro campo, ele está abrindo congregações. E mantém um pastor lá, cada um tem um pastor trabalhando com tempo integral. Fala, meu pai. Até uma censura em Alpar, do pastor Arival, que ele está penetrando em presbitério. E outros presbitérios, mas os presbitérios não estão trabalhando. Nada. Aliás, eu me lembro que ele veio aqui na Vila Formosa e disse: Maurício, se você não abrir uma congregação no carrão, eu vou abrir. Você lembra disso aí? Quem assistiu a palestra dele? E ele disse outra coisa que ele disse: eu vou abrir uma congregação na Moca para o Renabel tomar conta. Eu falei: não vou mesmo. É uma pessoa desse jeito. A pessoa é bem doidão. Ele tem umas coisas, rapaz, que ele vai em frente mesmo. E ele mantém esse trabalho duro. Agora estão lá no Novo Templo, quem já foi no Novo Templo, lá na Radial, na Marginal do Pinheiros, um senhor templo enorme. O trabalho dele lá também tem aquele encontro, a conexão com Cristo, às segundas-feiras, do reverendo Hernandes. E eu fico feliz porque lá estão participando a Adriana, minha filha, e o meu genro Hélio. Eles estão envolvidos nesse trabalho que, de tal maneira, há uma amizade entre ele, o pastor e a família do pastor, que eu fico muito feliz. O Hélio já está exercendo o 2º mandato de diácono lá. A Adriana, 2ª vez que é superintendente da escola dominical lá. Ela está agora suspensa por uns tempos, suspensa não, então, por um tempo afastada por causa da doença dela, mas ela vai de vez em quando à igreja, está proibida de participar de reuniões assim, onde há muitas pessoas, mas está lá trabalhando. Meus irmãos, nosso tema desse trimestre é trabalhando até Jesus voltar. Eu acho que isso é um alerta para as igrejas, porque há igrejas estagnadas no tempo, ou então fazendo obra de proselitismo. Sabe o que é isso? A obra de proselitismo é que o tempo que, por exemplo, lembra que o tempo que, no passado, no Novo Testamento, quando só os judeus podiam ser salvos. Quando Deus abriu a porta para os gentios, para a salvação dos gentios, os judeus queriam fazer com que os gentios se tornassem primeiro judeu. Ia se circuncidar para serem judeus, para depois serem cristãos. E chamava-se proselitismo. E hoje chama-se pescar no aquário alheio. E enquanto acontece pesca no aquário alheio, a igreja não está crescendo. Simplesmente está mudando de lugar. E o objetivo da igreja é fazer a igreja crescer. Outras igrejas crescem, mas sacrificando a doutrina. Quer encher a igreja, nem ser colocado dentro dela pessoas que não passaram pela salvação. Recebe pessoas de qualquer maneira, sem nenhum preparo espiritual. Quer encher a igreja de pessoas. Aí traz para a igreja inimigo da igreja. Pessoas terríveis, que vão trazer consequências terríveis para a igreja. Eu tenho um sermão que estou preparando para pregar aqui sobre a síndrome da igreja de portas fechadas. Há muitas igrejas que têm as portas fechadas. A igreja de Formosa sempre foi uma igreja missionária, graças a Deus. Continua sendo uma igreja interessada na obra do Senhor, na evangelização. Mas quando não é assim, encher a igreja de pessoas que não são convertidas é um grande perigo. Calvino disse: nunca sacrifique a doutrina na mesa da comunhão. Isto é, nunca sacrifique a doutrina bíblica para fazer comunhão com alguém ou trazer alguém para a sua igreja. Primeiro, aceite a doutrina, depois venha. O importante não é quantidade, mas
qualidade. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu peço desculpa não é meu feitio citar muito caso meu, mas eu me senti realmente enquadrado dentro da lição de hoje, nunca nenhuma outra lição que eu dei. É bom assim. Porque eu fui chamado para ser pastor de igrejas pequenas. É bom assim, a igreja conhece um pouco da sua vida. É. E dos seus experiências. Quem estava aqui no início sabe qual foi a dificuldade que enfrentamos, né? Alguns não tinham nem asfalto na porta da igreja aqui ainda. Eu cheguei e já tinha asfalto. Dona Sidneia e outros perguntaram que não tinha nem asfalto na porta da igreja. Os irmãos chegaram aqui com os sapatos cheios de barro. Coitado. É. Alguém quer falar uma coisinha mais? Já deu o segundo sinal, não é o primeiro, não sei o segundo. Obrigado a vocês, que Deus abençoe bastante. A classe está muito bonita. Hoje eu estava pensando o seguinte, nós vamos combinar, já que a nossa classe hoje está grande, mas procurar sentar aqui mais na frente. Podemos ficar... Hoje está tudo bem, tá vendo? Eu só botei aqui por causa do Alberto está aqui, né? Chegou no nível dele aqui. Se tivesse para trás, botar um pouquinho mais para trás. Mas vamos procurar combinar isso aos domingos, quando a classe reunir, procura se vir mais para frente, mais junto. Embora que hoje nós estamos com bastante gente, está bem unido. Obrigado, que Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa tarde e um trabalho bom à noite.